E aí, pessoal? Bom, já ia fazer um pouco dos estudos aqui para mim. Ontem saiu, né, o aumento da taxa de juros para 0,5%. Foi um menor aumento. Estava aumentando 75, né? 0,75. E ontem foi meio. O mercado reagiu bem, mas nada, né? Continua aumentando a taxa de juros. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha então aqui, que os gráficos estão nos dizendo, tá? Do meu ponto de vista, obviamente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, seguinte. Semanal do Bitcoin, né? Para mim, eu tô enxergando essa cunha descendente aqui, tá? Cunha descendente de alta. Para mim, ela tá nítida, tá? Confesso para vocês, como eu mencionei, né, nos vídeos anteriores aí, base da cunha, compra, né? E a resistência a gente tem nessa linha de tendência de baixa. Então, a compra seria na base da cunha. Estamos testando resistência, né? Independente da gente estar testando a resistência de uma linha transversal, né? Que alguns preconizam que linhas transversais não são tão poderosas assim, né? A gente também está testando a resistência do que eu acredito ser o ponto mais complicado para o Bitcoin, que é a resistência da casa dos 18.300, 18.500, tá? Por quê? Porque isso funcionou como suporte durante muito tempo, tá? Muito tempo. Então, durante muito tempo, a gente usou essa linha aqui, né? Essa área, essa zona aqui que eu desenhei como suporte. Então, a gente tem aqui, ó, praticamente aqui, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 toques, né? Até perder. Isso no gráfico diário, que é um gráfico respeitado. Então a gente tem aqui, gente, muita resistência no meu ponto de vista, e foi exatamente aonde ontem, né, a gente teve esse primeiro contato e já uma rejeição bem forte, né? Tivemos um contato, uma rejeição bem forte dessa zona. Então, nada empolgante, né? Estamos abaixo da média de 200 no diário, tá? Então, estamos abaixo da média de 200 no diário, que seria essa média vermelha, né? Então, é uma média que norteia bem, né, a trajetória do Bitcoin e dos ativos como um todo. Inclusive, foi aqui que a gente tomou, né, a grande rejeição, né, nessa tentativa de recuperação aqui do bull market, mas, pum, tomamos uma rejeição, nunca mais tocamos de novo, que mostra uma fraqueza de mercado, e a média de 100, que também está vindo aí, eu já venho falando para vocês em alguns vídeos, que é uma média que está se mostrando ser muito poderosa, né, também. Então, a gente está abaixo da média de 100, tivemos um contato aqui, bum, tomamos no toba. Outro aqui, bum, toba. Aqui rompemos, porém, não achamos suporte na média de 100. Então, momentos confortáveis para compra, né? Não que DCA, fazer dollar cost average nesse momento, não seja ruim, não é isso. Mas os momentos mais confortáveis para compra, né? Seria na base da cunha, né? Ou se não, no rompimento dessa linha de tendência e, né, um rompimento dessa linha de tendência, um reteste dessa região, tá? Essa região é uma região que ela foi perdida como suporte, está sendo retestada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa romper essa região, pau, testar ela novamente como suporte, o preço aguentar e aí a gente vai para cima aqui, tá? Então, quais seriam os melhores pontos de compra, né? Base da cunha ou se não o rompimento dessa linha de tendência e reteste dela como suporte. Isso pode levar tempo para acontecer, não acho que vai acontecer muito rápido, não, porque os mercados não estão acelerados, tá? Os mercados estão em busca de liquidez ainda, então tá tudo muito, não tá acelerado, fato. O que eu tô de olho no diário? Que também pode ser uma coisa bem legal, tá? É esse padrão aqui, ó, que é o padrão de bump and run, tá? Então, olha aqui. Aonde a gente tem nesse padrão, deixa eu aumentar ele aqui para facilitar para vocês verem, né? Essa fase bump, né, que é essa fase dessa perda abrupta, né, de uma linha de suporte, tá? A gente tem aqui uma fase de consolidação, o rompimento de uma linha de tendência,
reteste e o run, né? Então, bump and run. Então, a gente pode estar, sim, formando esse padrão bump and run no Bitcoin. Porque olhem isso aqui, tá? Olhem isso aqui e olhem isso aqui. É praticamente o mesmo desenho, né? É praticamente o mesmo desenho de um padrão de bump and run. Só que bumps and run, né, padrões de bump and run também falham. Então, a gente ficar esperto, porque aonde é a compra de um padrão de bump and run? Você compra no fundo, né? Que aqui a gente até tem um suporte aqui, que já passou, não dá mais para voltar. Se comprou, comprou, não comprou, não comprou. Ou senão você compra após, né, a quebra dessa linha de tendência. Então, assim, estou muito de olho nesse padrão de bump and run, tá? Então, a gente veio para testar aqui. A gente pode estar nessa fase, né, do padrão de bump and run. Então a gente pode ter ainda mais um pequeno throwback aqui, né, uma pequena quedinha ainda, uma lateralização, romper, e na hora que romper, não se empolgar muito com o rompimento, né, uhul, lua, né, esperar até um reteste, mas pode começar a montar posição, né, com stop abaixo dessa região aqui, né, que seria stop abaixo dessa região aqui, né, dos 17.700, não, dos 16.500. Tá? Então é isso que eu tô de olho no BTCoin. Padrão de bump and run, tá? Formando no diário. S&P. Ó, eu não mexi nos desenhos que eu venho desenhando aqui para vocês, tá, pessoal? Então, o S&P, né, pessoal, como eu tinha colocado aqui aquelas linhas de Fibonacci aqui, ele segurou nessa linha aqui, ele não perdeu os 3.900, que é o fundo anterior dessa fase de consolidação. Cara, perder os 3.900 do S&P, para mim, a gente tende uma tendência aí de vir buscar, retestar fundo, ou se não, testar alguns outros pontos importantes no gráfico, tá? Mas tá nítido, mais uma vez, que a gente teve aqui uma baita de uma rejeição nessa linha de tendência. Esse é o semanal do S&P, fecha amanhã. Então, olha a força vendedora, né? Então, para mim, tá nítido que o mercado ainda está buscando liquidez, volume baixo, ainda o Z comentou, pode ser que seja algum erro do TradingView isso aqui, mas ou não, né? Olha o ridículo volume. Mostra a versão, né, dos mercados voláteis, ninguém muito interessado em mercado volátil. Nasdaq, ó, foi quase no centavo, né? Ó, nessa cunha megafone aqui. Aproveitar aqui, dá até uma ajustadinha, porque praticamente bateu, né? Bateu na linha de tendência, rejeitou pra cacete, ó. Segurando na média de 200, mas se perder também muito complicado se perder. O dólar, no semanal do dólar, o semanal do dólar, pessoal, né? Na verdade, o diário do dólar, ele tá formando uma figura gráfica, no meu ponto de vista, bullish, tá? Ele tá formando essa cunha descendente, eu não mexi, isso aqui tá desde a semana passada. E olha como ele tá respeitando esse padrão. E eu acredito muito que esse padrão ele vai romper para cima, tá? Ele vai romper para cima. Para vir fazer alguns retestes de quebra, né? Ou se não, uma lateralidade um pouco mais aguda. Mas eu não acho que o dólar ele vai cair muito mais, porque ele está formando uma figura gráfica bullish. Então eu acho que ele vai vir aqui retestar algumas zonas que ele perdeu. O euro só que está muito forte, né? Só que ao mesmo tempo que o euro está muito forte, ele fez aqui, porque isso aqui, ó, prestem atenção, tá? Isso aqui pode ser algo que venha acontecer com o Bitcoin, que é esse false breakout aqui, que aconteceu no euro, tá? Ele vinha numa cunha, que é um padrão bullish, e ele rompeu de maneira falsa para baixo, retomou a cunha e está subindo. Então, eu acho que isso pode acontecer no Bitcoin também, tá? Se ele perder esse padrão de bump and run, ó, a gente tem duas linhas aqui, né, que eu desenho para vocês. No semanal, principalmente, ó, do Bitcoin, reparem, né? A gente tem essa primeira linha, aonde fechou o corpo das velas, só que o pavio, né, ele veio até aqui embaixo. Então a gente pode sim ter uma rejeição da área que a gente tá, certo? Vim aqui, ó, que seria um pavio onde a gente vai formar, que algumas pessoas entenderiam, né, como se a gente estivesse perdendo esse triângulo descendente, tá? Como se a gente estivesse perdendo esse triângulo descendente. Só que aqui, ó, nesse ponto, vou desenhar aqui para vocês entenderem,
fazer o Bear Trap, que é a armadilha de ursos. Nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então, isso pode acontecer. Aqui é na casa, ó, dos 13. Todo mundo, alguns achando que vai chegar em 10, outros achando que vai chegar em 12, e aí não chega onde todo mundo acha que vai chegar, né? Chega um pouquinho antes. Que pode ter sido os 15, né? Pode ter sido. Pode ser que já esteja dentro aqui, que já tenha batido fundo. Pode ser. Por isso que temos que ficar esperto nesse bump and run do diário, tá, gente? Esse aqui, para mim, se ele formar esse bump and run aqui, para mim, os 15 foi o fundo. Aí a gente já vai estar com o fundo dentro e já teríamos formado o fundo do Bitcoin nos 15 mil dólares. Se ele validar esse bump and run aqui que ele está querendo fazer. Se ele perder o bump and run, aí a gente vem aqui para testar mais embaixo. Certo? Uh, cara, basicamente é isso, pessoal. Né? Ontem até coloquei lá Bitcoin contra Nasdaq, né? Parece que também está tentando fazer um bump and run. Né? Ontem testou linha de resistência aqui, tomou rejeição. Se o Bitcoin ele retomar essa linha de tendência, eu, no meu ponto de vista, por um curto prazo, ele vai ficar mais forte do que os mercados internacionais, né? Porque vai ser um movimento mais bullish. Se ele vir testar, se ele perder, né? Se manter de verdade abaixo dessa linha, aí a gente vai ter um mercado um cripto mais lento. E o que eu preciso ver aqui? Os yields norte-americanos. Nada expressivo, né? Tendo uma queda. Aqui eu tinha desenhado essa linha rosa aqui, né? Que é um grande suporte, é para se formar um grande suporte aqui, tá? Nos yields. E tudo a partir do dia 20, né? A partir do dia 20, os mercados eles tendem a ficar mais lentos por causa do final do ano. O mensal do Bitcoin, né? O mensal do Bitcoin. Deixa eu tirar todo esse trem aqui. Ó, o mensal do Bitcoin, ele quebrou, né? Ele rompeu para baixo. Ele está fazendo como se fosse um doji, né? O que faria realmente o Bitcoin fazer uma condição mais bullish seria, dentro do mensal dele, ele fazer um engolfo dessa barra, né? Dessa barra mensal anterior, tá? Essa barra mensal anterior, ou recuperar uma zona de Fibo, que seria aqui, ó, dentro da barra do mensal anterior. O Bitcoin precisaria fechar o mês, ó, se ela fechar onde está, no 0,382, existe uma tendência maior de continuar a tendência mensal de baixo. Se ela fechar acima dos 18.445, pode ser que a gente tenha uma tendência de lateralidade. E sim, podemos ter encontrado fundo, não significa que a gente não venha retestar o fundo, mas olha o quão é importante, né? Esses 18.500, que é o que eu falei para você, né? De 18.300 a 18.500. Isso aqui é uma barreira gigantesca. É uma zona de Fibo, é um suporte perdido, é uma média de 100 que está passando nessa região também. Então, assim, é uma barreira gigantesca os 18.500 do Bitcoin, né? Porque ele se segurou muitas vezes nele, né? E se o Bitcoin recuperar, fechar esse mês acima dos 19.200, recuperar 0,618 da Fibo, acima desse valor, seria um indicativo da gente ter uma reversão de tendência, né? Mensal, tá? Que seria quase um engolfo de alta no mensal. Mas não sei, cara. Para mim, acho que tá mais na cara, tá mais assim, olhando, parece-me mais que vamos fechar um doji, né? De indefinição, ou vamos fechar do jeito que a gente tá aqui. É um volume de compra não muito agressivo, lembrando que faltam alguns dias, né? 16 dias para fechar. E do ponto de vista de média, tá uma bosta, tá? Então, assim, só para vocês verem
que a gente, inclusive, também tem algumas resistências de algumas médias, né? Então a gente tem resistência de médias importantes, inclusive mensais, né? A gente já perdeu a média de 20, a média de 50 mensal tá virando para baixo, ó, tá querendo fazer essa curvatura, a média de 20 já tá apontando para baixo, né? Então eu acredito muito que a gente possa ter aquela lateralidade satânica que vai dar para a gente muitas oportunidades, né? Não necessariamente vai sair assim o desenho, mas podemos fazer isso aqui, né? Tipo assim, né? Uma lateralidade assim, para depois estourar lá na frente, tá? E o Bump and Run é algo que pode levar o Bitcoin até uns 22, 23 mil dólares, né? Então pode ser aí que a gente tenha um Bitcoin indo até uns 22, 23 mil dólares, que seria um respiro dessa queda para continuar caindo. É isso, pessoal. É isso que eu vejo aqui. Deixa eu ver aqui o POC, né? Só para a gente ver aqui, ó. Aqui é onde está o maior número de ordens, né? E vejam, né? O maior número de ordens, né? O ponto de controle, onde tem mais ordens, onde tem maior negociação, né? Essa linha vermelha aqui, ó, está nos 19.150. Então, que é o nosso suporte perdido, né? Que de uma certa forma é o nosso suporte perdido. Então, aqui, velho, é a grande barreira que o Bitcoin precisa romper. Precisa romper para poder retomar uma tendência de alta. Tá? É isso. Beleza, beleza? Tamo junto.